Fala pessoal, tudo certo? Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados na hora de fazer um berçário sobreposto. Eu fiz um vídeo anteriormente, pessoal, falando sobre se você precisa ou não ter um berçário, né? Se é interessante ou não para o seu caso fazer um berçário na hidroponia. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui um cardzinho para você clicar e acompanhar o vídeo. Vou deixar no finalzinho do vídeo também, tá bom? Para você poder acompanhar este vídeo e depois poder assistir o vídeo passado, tá? Então eu falei, né, naquele vídeo que eu estaria fazendo um vídeo na sequência falando sobre o berçário sobreposto, sobre alguns cuidados, algumas dicas para você que pretende fazer aí o seu berçário sobreposto. O que seria o berçário sobreposto, pessoal? Seria colocar por cima da nossa bancada de fase final, como essa que vocês estão vendo aqui, né? Eu colocar por cima dela o meu berçário, que seria ali o local onde as minhas mudinhas vão ficar, sendo no perfil ou no cano PVC. É uma técnica que muitas pessoas adotaram, né? Muitos produtores possuem o berçário sobreposto, seria um andarzinho acima, que a ideia é poupar espaço, é ganhar espaço. Porém, tem alguns cuidados, algumas dicas que eu vou passar para vocês, que algumas pessoas acabam errando na hora de fazer o berçário e elas acabam tendo problemas lá na frente. A primeira dica, pessoal, seria quanto à altura que você vai fazer esse berçário sobreposto. É recomendado em torno de uns 50 centímetros de altura, né? Então, se aqui eu tenho o meu perfil de fase final, eu considero mais ou menos uns 50 centímetros para mim poder fazer o meu berçário. Algumas pessoas fazem o berçário muito baixo e isso, né, vai te trazer alguns problemas ali no futuro, né? Imagine só, as suas plantas de baixo, quando elas começarem a crescer, dependendo ali da cultura, ela quase pode tocar no seu berçário e vai ficar muito difícil de você fazer todo o manejo, né? Às vezes você aplicar algum produto, né, algum fertilizante foliar, por exemplo, sendo que as suas plantas estão muito encostadas e tem pouco espaço para você poder trabalhar ali entre, né, o seu berçário e a sua planta de fase final. Então é importante que tenha pelo menos uns 50 centímetros para você poder poder fazer todo o manejo nas suas plantas ali sem que o seu berçário atrapalhe. A segunda dica, pessoal, que é muito interessante, é você fazer o berçário centralizado. E muitas pessoas erram principalmente nesse detalhe, tá? Então, como seria essa ideia? Por exemplo, aqui eu tenho a minha bancada, né, de fase final. O meu berçário, eu começaria ele do centro, tá? Do centro para cá, e mesma coisa do centro para o outro lado. Então eu teria o meu berçário centralizado na parte de cima aqui da minha bancada principal, da minha bancada de engorda. O que acontece? Muitas pessoas fazem o berçário alinhado ao cano aqui do canto, né? Então, por exemplo, o cano ou ao perfil. Então eu tenho aqui o meu perfil e algumas pessoas fazem o berçário começando daqui. Faz o primeiro cano aqui, o segundo, né? O que acontece? Se você fizer esse cano, né, o perfil muito aqui centralizado, alinhado com este cano da ponta, veja só, se eu tiver um cano passando aqui, né, veja que para mim poder tocar nas minhas plantas do meio, eu terei um cano aqui basicamente na altura aqui do meu peito, o que iria me atrapalhar muito na hora de fazer todo o manejo ali nas plantas do meio. Ficaria muito inviável, né, trabalhar tocando nas plantas, tocando aqui no cano ou no perfil, por ele estar alinhado aqui, né, na extremidade, na lateral aqui da sua bancada. Então o interessante é que esse cano ele esteja mais centralizado. Ele estando centralizado, você consegue trabalhar aqui tranquilamente, né, com as suas plantas, sem tocar, sem que aquele cano te atrapalhe, tá? Eu vou colocar uma foto bem legal para ilustrar para vocês, do nosso amigo Mauro Ramos, e vai ilustrar bem como seria, né, essa ideia de você ter o berçário centralizado. Você pode ver na foto dele aí que as plantas das laterais ele consegue ter o acesso a elas tranquilamente, porque o berçário não está atrapalhando. Diferentemente se ele tivesse feito aqui na ponta e ele teria, né, uma certa dificuldade na hora de, né, fazer o manejo nas plantas do meio devido ao berçário estar muito aqui na ponta. E a última dica, pessoal, que eu acho que é a mais importante de todas e muitas pessoas erram, né, na hora de fazer o berçário sobreposto, que é quanto à distância entre os canos. Na hora de fazer ali, né, o nosso berçário individual, no caso fazer uma bancada só pro berçário, a gente usa um espaçamento bem pequeno, normalmente entre 10 e 12 centímetros,
porque não precisa ter um espaçamento tão grande como este daqui, né, de 25 centímetros. Mas quando nós fazemos sobrepostos, a gente não pode usar essa mesma regra, porque o que acontece? Se você colocar os canos muito próximos uns aos outros, por exemplo aqui, se eu tenho 8 linhas de canos de fase final, eu vou colocar 4 canos de berçário em cima. Se eles estiverem muito próximos entre um e o outro, imagine essas plantas quando elas começarem a crescer, elas vão fazer um sombreamento muito grande nas plantas de baixo. E isso é um problema que muitos produtores, um erro que os produtores cometem na hora de fazer o berçário sobreposto, né? E as plantas de baixo elas vão ter um momento que vai faltar luz, vai faltar sol para essas plantas, porque o berçário, as plantas de cima estão fazendo um sombreamento muito grande, devido aos canos estarem muito próximos. Então a ideia é que você respeite pelo menos uns 25 centímetros de espaço também, ou até mais se você quiser. Faça o seu berçário, um cano e o outro bem separado, para que quando essas plantas crescerem mais, né, ainda assim tenha a incidência do sol, que o sol consiga penetrar ali, né, e levar a luz ali para as plantas de baixo. Então essa seria uma dica, né, que eu acho que é a principal de todas. Não faça o berçário muito próximo, dê um espaçamento bom para eles, tá bom? Entre um cano e o outro. Então essas 3 dicas, pessoal, eu acho que elas são fundamentais para você ter sucesso na hora de fazer um berçário sobreposto. Respeitar mais ou menos uns 50 centímetros de altura, fazer o seu berçário centralizado, não fazer ele na lateral da sua bancada, e também respeitar um espaço mínimo de uns 25 centímetros entre um cano e o outro cano. Assim você abrindo mais aquela passagem de luz ali para que o sol consiga, né, pegar ali, né, que as suas plantas consigam tomar o sol, que é importantíssimo para o crescimento dela. Esse sombreamento muito grande embaixo vai fazer as plantas ficarem caneludas, espigarem, e não é interessante. E eu acho que assim, para finalizar, para dar uma dica bônus, vamos dizer assim, pessoal, um cuidado extremo na hora de você fazer o seu berçário sobreposto. Independente da altura, do espaçamento, ou se você fez ele no canto ou no meio, independente disso que a gente conversou até então, nunca deixe, pessoal, as plantas de cima, as mudas que estão no berçário, crescerem muito. E isso às vezes acontece em algumas situações, por exemplo, não consegui colher as plantas de baixo, não deu para vender, né? E não tinha como passar as de cima para baixo, então elas vão acabar ficando mais alguns dias em cima aqui do berçário. Acontece também alguns casos de a pessoa se programar um pouco errado na hora de produzir as mudas, né? E daí as plantas de baixo ainda não estão no porte de colheita e as plantas de cima já estão crescendo muito. Essas plantas de cima, se elas crescerem muito, elas vão fazer também um sombreamento muito grande embaixo. Eu vou deixar uma foto também para vocês verem, né, um exemplo de como que, né, de um exemplo que deu errado, vamos dizer assim, que as plantas de cima estavam muito grandes. Não tinha onde o produtor passar elas para baixo, porque embaixo ainda estava cheio, e as plantas de cima estavam muito grandes, e isso elas vão fazer um sombreamento muito grande embaixo. Então é importante você ter este cuidado, se atentar bem quanto a isso. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi isso. Espero que essas dicas tenham sido úteis aí para você, né? Para vocês que desejam fazer um berçário sobreposto, seguindo essas 3 dicas, vocês, né, com certeza aí vão ter mais chances de ter sucesso aí na hidroponia, utilizando o berçário sobreposto, tá bom? E se você, né, deseja saber aí mais sobre o berçário, se é preciso ter o berçário, se ele é importante, se ele é obrigatório, eu fiz um vídeo bem bacana, caso você não tenha assistido, vou deixar aqui no cantinho para você poder assistir e saber se é importante o berçário, se você precisa ter um berçário aí na sua horta, né? A importância de ter um berçário na hidroponia, tá bom? É só você assistir aí para você saber um pouquinho mais sobre esse assunto, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.